Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo para falarmos um pouquinho sobre a prevenção do autoextermínio, esse mal que vem assolando aos nossos jovens, aos nossos idosos, as pessoas que passam de repente por uma depressão, que passam por uma doença grave, uma doença mental, de uma forma muito brusca, de uma forma muito violenta. Então, convido a vocês, a todos que participem com a gente, que possam participar aqui no Face ou depois pelo YouTube, que possa compartilhar, assinar o nosso canal, Cintiane Souza, Cintiane Menezes no Instagram, para que nós possamos estar juntos, ajudando as pessoas que necessitam de informações, que nós precisamos falar sobre isso com os nossos jovens, com as pessoas da nossa família, com as pessoas da sociedade. E Setembro Amarelo, nós trazemos esse tema, um tema delicado, mas que nós precisamos falar, que nós precisamos colocar em pauta. E aqui hoje, necessariamente, vamos falar um pouquinho a visão espírita, de acordo com o nosso irmão Luiz Gonzaga Pinheiro, sobre a falência da razão. Quando nós acreditamos não termos mais uma luz no fim do túnel, quando nós acreditamos nesse desespero, nessas condições tão precárias que vem nos trazer a depressão, essa doença, essa patologia que nos leva a crer erroneamente que nós não temos mais solução, que aquele problema já está passado e que nós não conseguimos chegar até uma solução. Bem-vinda, minhas amigas, bem-vinda a todos. Eu espero que todos estejam aí me ouvindo bem, acompanhando. Claudinha, um beijo, minha querida. Parabéns pelo seu aniversário, tudo de bom. Boa noite, amiga. Boa noite a todos, a nossa amiga Eliane, a Janete, o pessoal que nos acompanham de Minas, pessoal de São Paulo, pessoal da Europa, pessoal de todo, enfim, de todo o universo. Que possamos estar aqui convidando os nossos amigos, Claudinha. Coloque aí nos grupos, estamos ao vivo. Estamos aqui, às vezes as pessoas não querem perguntar ao vivo, ou não querem fazer pergunta, mas nós estamos aqui para falarmos e para trazermos várias questões, vários questionamentos sobre isso. Então, vamos pedir a Jesus que esteja conosco nessa noite, abençoando a toda a nossa família, aos amigos, a todos aqueles, aos nossos simpatizantes, aqueles que nos acompanham, os seguidores, a todos, enfim, Senhor, que está nos acompanhando online, pela internet, que possamos trazer a mensagem devida, a mensagem que chega ao coração dos nossos irmãos, principalmente, Senhor, essa noite e todas as outras, aqueles irmãos que estão necessitados de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de consolo, um amparo, que seja amparado pela espiritualidade maior, pela nossa mãe, por Deus Pai Todo-Poderoso, pela equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, de toda a equipe espiritual de médicos, que estejam apostos para cuidar de todos os nossos irmãozinhos que estão desenganados. E todos aqueles também que já estão na pátria espiritual e que foram pelo autoextermínio
que foram pelo desespero, acreditando que não havia mais uma esperança e que hoje nós sabemos que Deus não desampara ninguém e que Deus está sempre conosco e que um amigo, que um amor, que um familiar sempre estará ao seu lado para ouvi-lo, para ampará-lo, para abraçá-lo hoje e sempre. Gratidão, meus amigos. Ditinha, a todos aí, Marcos, tudo de bom para vocês. Vamos, gente, vamos acompanhando o nosso trabalho e trazendo as questões. Se vocês quiserem trazer algum questionamento, algum amigo que está necessitado, mande para eles um pedido para compartilhar e para acompanhar o nosso canal Cintiane de Souza ao vivo. Estamos aqui pelo Facebook. Então, meus queridos, para iniciarmos, todos nós sabemos que temos várias causas para nós estarmos passando por momentos difíceis, de sofrimento, causas que nos levam à depressão. Aqui no nosso canal, nós falamos várias vezes, Roberto e eu, todos os palestrantes espíritas, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossandro Klinge, todos, Alberto Almeida, André Trigueiro, falamos muito sobre essa questão da depressão, principalmente do suicídio, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós trazemos para que nós e todos os nossos irmãos possamos ler esse capítulo de suicídio e de loucura. Então tá aí no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Eu cito esse evangelho porque é muito bom nós entendermos qual é a questão espiritual do suicídio, desse autoextermínio, desse ato de loucura e de desespero que nos faz acreditar que nós não temos mais uma razão de ser, uma razão de viver, devido a vários fatores psicológicos, a fatores genéticos, a fatores emocionais, principalmente os transtornos bipolar, transtornos da depressão, que é transtorno afetivo, depressivo, transtornos que nos leva também a acreditar que é também o transtorno de borderline. Hein, Ivone? Boa noite, minha querida. Pessoal de Nuporanga, um beijo no coração de vocês. Ontem nós estávamos aí exatamente falando também sobre esse tema, que é um tema muito importante e que vem nos trazendo um índice muito alto nos nossos jovens de tentativa de homicídio, de suicídio. E essa tentativa, para 40 segundos no mundo, uma pessoa está passando por esse problema. E a 45 minutos do Brasil, um jovem, alguém, passa por essa questão do suicídio. E principalmente para entendermos, meus amigos, essa questão é tão grave que possamos trazer os dados da Organização Mundial de Saúde, que enquanto nós estamos passando por isso, a cada 45 minutos, devido à morte, ao suicídio, temos 20 tentativas. Então, além do suicídio, além desse autoextermínio, dessa tentativa de sair da vida, nós temos, o Brasil está no 8º lugar
No mundo, estamos em 8º lugar de um motivo que leva os nossos irmãos a esse extermínio. E também, de acordo com a saúde, de acordo com os psiquiatras, os médicos, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, com os nossos amigos, dentro da clínica, dentro da medicina, para os psiquiatras, 95%, quando é falado, quando é trazido à tona a ideação suicida, que são as ideias suicidas, nós conseguimos salvar essa vítima desse mal que acomete a nossa alma. Por ano, meus amigos, por ano, querida Ivone, nós temos mais de 112 mil mortes. No mundo, é a 2ª causa de morte, só perdendo para acidente. É a 2ª causa de mortes, é o suicídio, é o autoextermínio. E a razão para isso, temos várias questões que trazemos, que diante desse mal, dessa patologia, nós vamos trazendo as questões emocionais, as questões familiares, às vezes uma traição na família, às vezes um abandono no casamento. Infelizmente, aumentaram as tentativas depois da pandemia ou na pandemia. Boa noite, Ana. Um beijo, querida. Um beijo para toda a família. Então, queridos irmãos, nós temos que falar sobre a prevenção. A prevenção são questões que nós trazemos para prevenir, para cuidar dessas pessoas que sofrem desse mal. Porque ela é silenciosa. Atente-se, meus irmãos, vários relatos de jovens que tentaram, que graças a Deus, graças a um grande cuidado da família, um grande cuidado da escola, um grande cuidado dos psicólogos, dos médicos, nós conseguimos trazer esse jovem, nós conseguimos resgatar esse jovem para o lado da família, para o lado da religião, ou para uma conversa, ou para um tratamento. Então, muitas vezes, nós conseguimos falar sobre isso e curar aquele mal-estar, curar aquela depressão, curar aquele mal que afeta aquela criatura, aquele ser, aquele nosso irmão que passa por problemas emocionais e por problemas espirituais. Porque também nós temos problemas espirituais. Também passamos por uma questão muito grande devido ao grave índice de depressão. Nós trazemos também os sinais da obsessão espiritual. Tanto uma obsessão leve, média ou grave. Tem vários vídeos aqui no nosso canal falando sobre obsessão. Vários vídeos falando sobre a depressão. Como prevenir. Como olhar esse jovem. Como olhar os meus pais. Como olhar aquele amigo no trabalho que passa por isso. Muitas vezes, passando por questões de trabalho ou na clínica, chega até mim o relato de pessoas que ouviram no trabalho, amigos, perguntando sobre
questões de suicídio, questões emocionais, problemas na família, e que trazem aquela bela frase: ah, o que seria de mim se eu não tivesse aqui? O que seria da minha família? Ah, eu acho que eu estou sendo um peso para minha família. Ah, essa vida já não tem mais sentido. E uma questão que nós trouxemos também nas palestras, e estamos trabalhando com os centros espíritas e nas clínicas e na escola, questões da vida vazia, do vazio existencial, de vários sintomas que nós sentimos quando perdemos aquela importância, quando perdemos a razão de ser. Por que eu estou aqui? Por que essa vida é assim? Ah, mas eu não aceito isso. Ah, mas eu não consigo perdoar aquele meu irmão. Ah, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me deixou, aquela pessoa que me abandonou. Eu não consigo esquecer o que me aconteceu lá atrás. Quando aquela pessoa foi embora, ou quando aquele meu namorado ou a namorada ou o meu pai simplesmente foi embora, me abandonou. Esses dias nós estávamos atendendo um caso e o jovem trouxe para a nossa questão de terapia que tinha um amigo dele que tinha passado por uma questão dessa, né? Vocês sabem bem qual é a questão. E aí, ele tinha trazido que ele tinha terminado da namorada. Ao contrário, a namorada terminou dele e não estava mais se sentindo bem com o namoro. E ele foi e tentou o autoextermínio. E aí, naquele momento, ele já não teve mais condições de enfrentar aquela situação. Meus queridos, meus amados irmãos, nada é justificável, nada se justifica. Tudo é trazido por um sofrimento. Sofrimento da mente, sofrimento do nosso cérebro, que acredita que aquilo é insuportável, que aquela dor é uma coisa que eu não vou dar conta de enfrentar, que eu não vou dar conta de resolver, que eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa. Mas isso tudo é um engano. Isso tudo é uma ilusão. Porque nós temos condições de enfrentamento. E se eu não posso passar por isso sozinha, eu vou e peço ajuda. Eu vou até um médico, eu vou pedir uma terapia, eu vou até uma psicóloga, eu vou até uma terapeuta holística, ou eu peço um tratamento espiritual no centro, no templo ou na religião que você puder e tiver e acreditar. Ah, mas então eles perguntam para mim assim: ah, Cíntia, mas então isso é falta de Deus? Não, meus amores, não é falta de Deus. Quando perguntaram isso para o padre Fábio de Mello, que passou por uma depressão muito forte e muito grave, perguntaram para ele assim: padre, e onde estava Deus quando você passou por essa questão? Quando você estava depressivo? Ele falou: ele estava lá, no mesmo lugar onde sempre esteve, mas eu não conseguia acessá-lo. Eu não conseguia chegar até ele para ouvi-lo e saber que para nós espíritas, nós entendemos que nossos mentores e os nossos guardiões estão conosco a todo tempo. E aqueles
protetores trazem os sinais para todos nós. Né, Chulipa? Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Cíntia, seja bem-vinda, querida. Então, meus amigos, tudo isso é nos trazido para nós percebermos aquele mal que se acometeu sobre aquele espírito. Que por trás disso há um sofrimento. Que por trás disso há uma ideia suicida. Há uma vontade de se auto-exterminar. Porque aquilo está muito pesado. Porque aquilo está muito forte. Porque eu não tenho mais sentido. Eu não tenho mais alegria. Então o que eu penso? Eu não vou ser um fardo para minha família. E se preocupem com isso, gente. Porque às vezes fala assim, mas quem fala não faz. Isso é lenda. Isso é lenda. Nós precisamos ter cuidado com as falas dos jovens, com a fala daquele nosso familiar que passa pela tristeza, uma tristeza infinita, uma tristeza no olhar. Essa é a depressão, uma ansiedade para que tudo aconteça rápido, para que tudo seja mais rápido possível, para que chegue logo o Natal, para que acabe logo isso, porque eu não suporto mais a vida. Porque essa vida é pesada, essa vida é difícil. E eu começo a reclamar, e eu começo a ter tristeza, e eu começo a ficar acamado, e eu começo a ficar no escuro, que aquele monstro fica tão grande dentro de mim, que eu não consigo mais pedir ajuda, até que eu começo a atentar contra mim mesma. Até que eu começo a dar sinais. Posso falar nas redes sociais, posso colocar muitas mensagens. Isso é muito grave. Essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse idoso, não pode ficar sozinho. Precisa pegar pela mão, levar até o médico, levar até o psicólogo, até o psiquiatra, que eles são especialistas nesse tratamento. Mas eu quero trocar de médico. Cuidado. Cuidado com os medicamentos que a criança está tomando, que o jovem está tomando. De preferência que a mãe possa dar o medicamento para ele. De preferência que esse medicamento seja guardado, muito bem guardado. Nós temos que ter cuidado, um cuidado específico, um cuidado especial. Não vamos falar aqui modus, operandi, Porque não é necessário e também não é recomendável. E também nós vamos aqui evitar de falar o nome, mas vocês sabem muito bem, porque senão, o algoritmo do YouTube e também das redes sociais não vai dispor os nossos vídeos. Então, meus amigos, essa causa, esse sinal é uma dor insuportável. É um desespero muito grande devido ao sofrimento que a pessoa está passando. Nós temos que entender e passar para a pessoa, passar para o nosso familiar, passar para o nosso amigo, que é possível, que é compreensível e que tudo isso tem uma resposta, que tudo isso tem um tratamento e isso vai passar, assim como nos ensinou Chico Xavier, assim como ele nos trouxe no momento mais difícil da vida dele, que ele tinha, a sua cunhada estava doente, o seu irmão tinha voltado para o plano espiritual e os seus sobrinhos estavam em casa ainda criança.
E ele precisou tomar conta de toda essa família, precisando trabalhar, questões financeiras. O pai estava doente e ele pediu uma mensagem para Emmanuel. Emmanuel, meu mentor querido, o que eu faço? Peça uma mensagem à nossa Mãe Maria, para que ela fale para mim, para que ela traga uma mensagem, uma palavra de amor, uma palavra querida, para que eu possa caminhar. E ele trouxe. E ele disse assim: meu filho, tudo passa. Tudo passa. Não afete o seu coração pelos sofrimentos da vida, porque são apenas desafios. Não é, Cássio? Um beijo, meu lindo. Então, são desafios da vida, queridos. São provas que às vezes a gente chega aqui e acha que é muito pesado. Mas nós temos irmãos para nos ajudar. Nós temos uma família, Darcy. Enquanto tudo parece difícil, enquanto tudo parece infindável, aquilo parece que nunca vai acabar. Quando temos uma doença terminal, que é apenas um motivo para voltarmos para o plano espiritual, para voltarmos para casa. Quando a mamãe passou pelo câncer, quando meu sogro passou pelo câncer, quando o papai passou pelo Alzheimer, 10 anos lutando com esse Alzheimer, e várias outras doenças degenerativas. Quando enfrentamos um problema com as drogas, meus queridos amigos, tenham cuidado com as drogas, tenham cuidado com as bebidas, com os alcoólatras, com o alcoolismo, porque também é fator degenerativo para os nossos irmãos tentarem o autoextermínio. Isso é um gatilho que nos deixa fora de nós e nós vamos caindo cada vez mais nesse buraco escuro, nesse buraco fundo, sem saída, sem resposta. Acreditamos que aquilo não tem uma solução e acreditamos erroneamente. Porque como Deus nos ensina, Jesus nos ensinou pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras de luz. Para tudo tem uma resposta dentro de nós. Nós somos pequenos deuses. Porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a luz. E Ele nos leva até o Pai. Né, Janaína? Um beijo, minha linda. Um beijo, pessoal de Cássia. Saudade de vocês. Então, meus amores, para continuar aqui, lembre-se, o desespero, desperatio, desespero, falta de esperança, desacordo, discórdia, aflição, mas uma aflição muito grande, uma aflição muito profunda, uma angústia que me leva a pensar em acabar com a minha própria vida, em acabar com a dor. Não é a vida que eu quero acabar, não é a morte que eu quero, não é isso que eu quero. Eu quero acabar com o problema. Eu quero acabar com essa dor. Então, o que o jovem faz? Começa a se cortar. Preste atenção. Seu filho está indo para a escola? Olha a barriga, olha as pernas, olha o pulso. Ah, mas meu filho usa blusa. Olha a blusa, vai trocar com ele quando ele estiver tomando banho, quando ele estiver se trocando. Entra no quarto, olha com quem que ele está conversando pela internet. Existe muito chat falando sobre isso. Autoextermínio, eles podem fazer os desafios
Lembram do jogo da baleia azul? Lembra dos jogos de desafios? Muitos jogos de desafios levam os nossos jovens a isso. Janaína, coloca esse vídeo para as professoras verem. Manda os vídeos para as diretoras das escolas. Acácio, manda os vídeos para o pessoal de Ipuã. Marca uma palestra aí para a gente fazer com os meninos da escola. Nós precisamos levar informação aos nossos jovens, aos professores, aos diretores, ao hospital, a toda a sociedade, para que nós possamos perceber os sinais e cuidar dessa criança, cuidar desse jovem, cuidar dos nossos adultos, dos nossos amigos. E eu tenho muito caso que eu poderia aqui contar para vocês a noite inteira, de amiga que, infelizmente, teve a notícia triste de filhos que se foi, de filha que se foi e não pôde fazer nada. Não viu o sinal. E mesmo, meus amigos, que visse, mesmo que tivesse do lado, não se culpem, porque a culpa não existe. Se eles tomarem essa atitude, se eles tomarem essa decisão, não há nada que possamos fazer a não ser amá-los e a enviar energia de luz e estar do lado deles para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça mais do que já está acontecendo. 17% dos nossos jovens estão aumentando o grau, o índice de suicídio, devido a vários desses fatores que nós falamos. Há problemas familiares, há problemas sociais, há problemas emocionais e afetivos, há problemas espirituais. Temos que falar sobre as questões de morte com o nosso filho, porque a morte não existe. Somos imortais. A nossa alma é imortal. Nós vamos chegar do lado de lá e vamos nos perguntar, como diz aqui o livro dos Espíritos, por que eu fiz isso? Por que eu cometi essa atrocidade contra mim mesma, sabendo que é o maior crime contra Deus? Sabendo que é o maior crime contra a minha própria vida espiritual. E se eu tenho uma vida até 100 anos, eu tenho que imaginar que se eu for cometer esse grave crime contra mim mesma, eu vou ter que passar por este problema até chegar o tempo de eu voltar ao espírito, de eu voltar para o plano espiritual. E aí eu fico onde? Né, Maria? Um beijo, amor. Eu fico onde? Eu fico perambulando por aí. Eu fico perdido por aí. Divaldo Franco conta que ele, num desespero, aos 17 anos, tinha perdido o emprego. E ele, com medo, como ia chegar para a mãe e para o pai e falar, olha, uma família de 13 filhos. E ele ia chegar para a mãe e falar, olha, eu perdi o emprego. E ele era o menor dos filhos. E ele desesperado. A irmã já tinha passado por isso e já estava no plano espiritual pelo autoextermínio. E aí, ele ia pular. Ele passou por uma ponte em Salvador e ia pular. Quando então, no momento final, chega a irmã dele, Nair. Ele conta isso, é lindo, a gente até se emociona. E chega a irmã dele e fala, não, meu irmão, não cometa essa loucura. Não cometa esse ato que eu cometi erroneamente. Que eu cometi e pago e resgato até hoje
com a minha alma a tristeza e o arrependimento de ter feito isso. Então, meus irmãos, existe a luz, existe a força, existe a fé, existe pessoas especializadas nisso. Não entre em solidão. Nós estamos agora trancados em 4 paredes, dentro da internet, somente viciado em celular, em internet, em redes sociais, que nos traz uma grande causa de solidão. Nós imaginamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Ligue para o teu amigo, converse, marque um café, vai jogar um beach tênis, vai jogar um vôlei, vai jogar futebol. Põe seus filhos para jogar futebol, para jogar basquete, para fazer um esporte, uma dança, vai ser bailarina. Ah, mas eu não tenho mais idade para ser bailarina. Não tem idade. Ah, mas eu não sei jogar. Aprenda. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar um esporte, né, Carlos? Bota os meninos para jogar futebol, Carlos. Chama seus amigos para jogar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Faça uma caminhada, anda de bicicleta. Enfim, faça algo que você goste. Vem aqui no parque, é de graça. Vem no nosso parque maravilhoso. Tudo tem solução. Aquilo que não tem solução, solucionado está, resolvido está. Espera, perdoa, ama e sirva. Vai fazer um trabalho social. Vai na escola ajudar alguém que esteja lá precisando de ajuda. Seja um amigo da escola. Vai ajudar a casa espírita, vai ajudar na sopa, vai ajudar a entregar cestas básicas, vai ajudar a fazer roupinha de bebê, fazer uma pintura, enfim, o que você quiser, meu irmão, o que você se sentir bem. Eu aprendi agora na pandemia a pintar, pintando, fazendo tapete, pintando pano de prato. Faz biquinho para colocar nos paninhos de prato para fazer fraldinha de bebê, pinta as fraldas, pinta um pano de prato, pinta uma toalha, dá de presente pro seu amigo, faça violetas, põe violeta na sua janela, faça orquídeas, cultive a orquídea, cultive um jardim, meu irmão, para que a borboleta, para que essa transformação, para que essa luz venha fazer parte da sua vida. Leia um livro. Leia um bom livro. Aqui, leia o Evangelho. Leia uma Bíblia. Fale de amor. Ouça uma música. Aqui nós colocamos uma música, ó. Nós colocamos uma música para que nós possamos alegrar o nosso coração. Para que nós possamos falar de alegria, de felicidade. Ah, mas hoje eu acordei tão triste. Vai tomar café com a sua amiga. Vai tomar café com o seu vizinho. Tô devendo um café aqui pra minha vizinha. Preciso ir lá bater na porta dela. Dona Alice, vim tomar um café. Vim te abraçar. Vim te dar um beijo de bom dia. Não existe depressão que dê conta disso. Né, Sônia? Beijo, amiga. Vai fazer um vestido com a Sônia. Vai lá na costureira. Vai levar uma roupa para apertar. Para ficar linda. Ah, mas eu tô tão gordinha. O que que tem, gente? Ah, mas eu tô acima do peso. Não tem nenhum problema. Você é linda como você é. Você é maravilhosa. Se ame. Se respeite. Olha no espelho e fala: nossa, como eu sou maravilhosa. Nossa, como Deus me ama e eu também. É assim, meus amores, que a gente faz. A gente leva questões positivas para as pessoas. Amor, palavras amorosas, palavras de motivação. E recebe em dobro energias de esperança,
energias de esperar. Né, Claudinha? Um beijo. Então, Claudinha, as pessoas estão muito mimimi, estão muito melindrosas. Nós temos que aprender a ter resiliência. Temos que aprender a alcançar o que Jesus nos ensinou. Se hoje não deu certo, espere amanhã. Tente de novo. Tente outra vez. Faça diferente. Faça um mundo melhor. Quando nós acreditamos em nós, eu não vou acreditar no outro. Eu não vou colocar o meu problema em cima do outro. Eu vou colocar o meu problema diante de Deus, diante do Pai. Ele sabe o que fazer. Melhor do que eu. Melhor do que nós. Duas pessoas pensam melhor. Ah, mas eu não quero contar para aquela pessoa o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Eu não quero contar para a pessoa que eu tô com raiva, que eu quero desistir, que eu tô cansado. Liga pro 188, o CVV, Centro de Valorização à Vida. E o meu Instagram também é aberto. O meu Face também é aberto. Gente, eu recebo milhares de perguntas sobre isso. Eu recebo muitas mensagens sobre isso. Ah, eu não tô aguentando mais. Nossa, eu não aguento essa depressão. Vamos fazer terapia. Vamos fazer evangelho em casa. Vamos colocar uma água fluidificada e você vai tomando para que isso melhore, para que você esteja melhor, para que você se sinta melhor. Nessa água vai ter aquele remedinho que você necessita, aquele remedinho que você precisa. Então, amores, ó, pra gente ir para finalizar. Na pergunta, questão, Livro dos Espíritos, 944, ele pergunta assim: o homem tem o direito de dispor da própria vida? Gente, isso é para os espíritas, para os cristãos. Nós temos que aprender o Livro dos Espíritos. Ele responde. Quem é os espíritos? O Espírito da Verdade, que é escrito por Jesus, que foi relatado por ele. E ele mandou a mensagem para que fosse escrita por Allan Kardec. Então ele responde: não. Eu posso dispor da minha própria vida? Ele responde: não. Somente Deus tem direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E saibam que além do suicídio voluntário, ainda tem o suicídio inconsciente, aquele suicídio indireto. Certo, meu amigo? Então, meus amigos, meus amores, entendam, nós estamos passando por uma transição planetária, nós estamos passando por eras difíceis, né, Márcio? Um beijo, meu querido. Nós estamos passando por tempos decisivos. Você quer continuar aqui? Você quer continuar lidando com essa terra maravilhosa? Vocês terão apoio de Jesus, nosso grande mestre, do Pai e Mãe, cheio de energia, Criador do céu e da terra, Criador do homem, Criador de tudo que existe. Então, nós temos a força e o poder dentro de nós. Dentro. E nós procuramos fora. Nós procuramos, Márcio, onde, meu querido? Lá nos bens materiais. Lá naquele ser que naquele dia me xingou, me ofendeu, e eu fiquei ofendido. Eu fiquei magoado. Eu guardei a mágoa dentro de mim. São águas turbulentas, são águas venenosas.
que me leva ao desespero, que me leva ao tentar desistir de mim mesma. E quando isso acontece, eu preciso de ajuda. Eu preciso falar. Eu preciso de alguém, de um amigo que me ouve, simplesmente. Mas a gente tem que aprender a ouvir. Não simplesmente virar para o outro e dizer: ah, mas isso aí não é motivo. Ah, mas você tem tudo. Se você tem tudo, por que você passa por esse problema? Ah, mas você não tem motivo para isso. Ah, mas você é uma pessoa tão feliz. Às vezes, meus queridos, aquela felicidade é fake. Aquela felicidade é apenas uma cara de paisagem. É quando você melhora para depois você entender que aquela pessoa já estava se despedindo de você. É aquela melhora da última hora. Mas isso vai acontecer comigo? Pode acontecer, meu amigo. Pode acontecer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão será, em primeiro lugar, causa de levar a pessoa à patologia, a doenças gravíssimas. E o suicídio? Quarto lugar no mundo. Quarto lugar. Perde para doenças terminais, para acidentes e outras questões de doenças autoimunes. Entende, meus amigos? Então é que ele fala: o que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Segue as questões, viu, gente? 944, 945 e seguintes. Aí ele fala assim: pobres espíritos, né? Então ele já traz pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Suporte mais um pouco. Espere mais hoje. Dorme. Faça suas orações. Ah, mas eu não consigo. Coloque uma live, coloque uma oração, coloque Dr. Bezerra de Menezes, coloque um passe virtual, coloque uma oração de São Francisco, coloque uma oração de Chico, coloque um Pai Nosso de Jesus, coloque um Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é minha fortaleza. E se o Senhor está comigo, ninguém há contra mim. Porque o Senhor é meu pasto verdejante. O Senhor é a minha lança e o meu escudo, que me protege contra as energias negativas, contra as energias sombrias. E aí ele diz assim: Deus ajuda os que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. Faça a sua parte, porque eu vos ajudarei. As tribulações da vida são provas ou expiações, testes, desafios que nós vamos passar. E vamos superar, né, Paulina? Beijo, minha querida. E aí ele diz: felizes os que suportam, que sem queixar, sem ficar reclamando, né, gente? A gente pode falar desse sofrimento, mas sem ficar reclamando, sem ficar tagarelando, ruminando isso, porque isso causa depressão. Porque serão recompensados. Infeliz os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou de acaso. Isso não existe. Sorte ou acaso não existe, gente. Você tem que decidir pela sua vida.
Você tem que decidir pelo seu amor, pelo amor à tua família, pelo amor aos pais. Muitos pais chegam em casa, depois de muito trabalhar, depois de pensar que traz dinheiro para casa, e os filhos querem apenas um abraço. Como foi teu dia, filho? Foi tudo bem? Como foi a escola? Espere seu filho chegar. Meu filho chega meia-noite, eu espero ele chegar. Meus filhos saem, manda para mim aonde vocês estão. Tá tudo bem? Se gerar de madrugada, cadê você? Eu tô acordada, onde você tá? Vem para casa. Porque se acontecer alguma coisa, eu sei onde eles estão, eu cato o carro aqui 5 minutos, eu tô lá. Se meu filho viajou, eu sei onde eles estão, com quem eles estão. Eu ligo para a polícia lá e eles socorrem ele lá onde eles estiverem. E mando a equipe espiritual lá onde eles estiverem. Eles serão socorridos em nome do Pai. Porque eles estão entregues. Meu marido, onde viaja, onde trabalha, pega estrada, já passamos várias vezes por acidentes. Nós estamos aqui vivos em matéria só por Deus. Porque por vários momentos, por várias vezes fomos testados por um acidente fatal. Mas Deus nos livrou, porque não era a nossa hora. Não é de acidente que nós vamos voltar para o plano espiritual. Não é assim. Então, gente, ele explica aqui. A sorte ou o acaso, para me servir de sua linguagem, pode de fato favorecer por um instante, mas somente para lhe fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio das suas palavras. Então, meus queridos, como vamos escapar as misérias e as decepções do mundo? Como vamos escapar do desgosto da vida? Como eu falava muito para minha mãe, falava muito para os meus irmãos. Meus filhos, meus irmãos, cuidado, não causem desgosto aos nossos pais, não seja um filho ingrato. Mas nós precisamos entender que aquela pessoa tomou a sua decisão e que ele quer seguir o caminho dele e você siga o seu, porque a evolução espiritual é individual, só depende de você. A sua alegria, a sua felicidade, a sua plenitude, a sua serenidade, o seu equilíbrio só depende de você. E quando nós não estamos em condições, pedimos ajuda, pedimos um médico, falamos com a mamãe, com o papai. Olhem, observem, esses são os sinais, a melancolia, a depressão, a obsessão. Às vezes a criança passa por obsessão, falando coisas que não têm conexão, seguindo chats na internet ou no celular, que leva a essa mensagem denegrida da vida, negativa, pessimista, que está com transtornos psicológicos, que está tendo alucinação, que passa pelo bipolar, ora tá triste, ora tá eufórico. Isso são transtornos da personalidade. Precisa de um psicólogo. Ah, mas ele já tá indo no médico, ele tá sendo medicado. Fala com o teu filho. Leve-o no psicólogo. Leve-o no terapeuta. Porque ele precisa falar sobre isso. Faça um tratamento espiritual. Leve no pastor. Ou leve para o padre, senta e conversa com ele. Meu filho, o que está acontecendo? Olha nos olhos. Teve uma época, antes da pandemia, que nós tivemos que trabalhar. Os nossos filhos estavam ficando em casa e eu não parei, o Roberto também não parou e a gente teve que viajar. E eu cheguei em casa e encontrei meu filho muito triste.
por causas emocionais, por questões pessoais. A adolescência é pesada para eles. Eles passam por um luto. Psicologicamente, nós temos a fase do luto. E a adolescência é uma fase. E a criança, quando passa para a fase da puberdade, da adolescência, é outra fase de luto. E você, quando passa da adolescência para o adulto, para a vida do trabalho, para a vida da faculdade, ou para um casamento, você passa por outro luto. Então, são fases, são pontos de estrangulamento que a gente precisa ter cuidado. Precisamos estar mais próximo. Mãe, eu não estou me sentindo bem. Mãe, eu preciso de um psicólogo, de um profissional. Pai, eu preciso conversar. Para tudo. Se você tinha que sair, você volta, né, Elaine? Um beijo, querida. Se você tinha que trabalhar, você fica. Você liga para o patrão, olha, eu vou demorar um pouco, eu vou atrasar. Eu tive uma emergência aqui. Senta e escuta o teu filho. Senta e conversa com a sua esposa. Fica do lado dela. Tira uns dias do trabalho. Vai viajar. Vai passear com ela. Traga ela pro parque. Leva ela pro clube. Leva ela para uma praia. Para uma casa de campo. Ou faça um passeio com ela na praça. Vai tomar um sorvete. Vai tomar um açaí. Vai comer uma pizza. E deixa que ela fale. Isso é a catarse para Freud. Freud já explicava sobre isso. Jung também falava sobre isso. Faça associação livre. Converse com a sua esposa. Converse com o seu filho. Espere que ele fale do seu sofrimento. Das suas questões. Ah, mas é muito chato. Chato? Como assim? Você casou? Você sabia que ia ter momentos tristes e momentos felizes. Você tem filhos? Você sabe que vai ter momentos difíceis e momentos glorificáveis. Gloriosos. Nem sempre a gente tem vitória. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Que nós somos frágeis. Que nós pecamos. Erramos, né? Que nós cometemos erros. Nós não somos perfeitos, meus amores. Não somos perfeitos, ainda não. Estamos caminhando para isso e ainda falta muito. Entende, meus amigos? Então, meus amores, para não ficar muito tarde, né? Perdi a hora aqui. Meus amigos, gratidão imaculada. Um beijo pessoal de Orlândia. Um beijo pessoal de Sales. Gente, em breve estaremos aí junto com vocês, fazendo um grande trabalho, principalmente falando sobre muitos outros temas. Queridos, um beijo, gratidão, que Deus abençoe os lares, os familiares, os amigos, abençoe nosso planeta e abençoe a todos que estão aqui conosco, que a glória de Deus, do Espírito, do Divino Espírito do Senhor, o nosso Mestre querido e amado. Gratidão, meus amores. Compartilhe esse vídeo. Inscreva no nosso canal no YouTube, porque eu já vou colocar no YouTube para vocês acompanharem. Vai lá, deixe seu like. Mostra pro YouTube, mostra pro Face, que esse vídeo tem algo que vocês precisam ouvir, que vocês precisam falar sobre isso, né, Nilda? Um beijo, amor. Um beijo para todos aí. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. E que a espiritualidade maior, que a equipe de Jesus, o Cristo, esteja sempre, sempre com vocês, abençoando, iluminando e dando um ótimo sonho para todos nós. Gratidão. Até a próxima, meus amigos. Beijo no coração.